Com certeza você já ouviu essa frase em diversos esportes. Aquele jogador ali não é muito falado, mas o cara joga muito, tá louco. O famoso pouca mídia, mas muita bola. E isso na NBA acontece muito, rapaziada. Muitos jogadores não são muito lembrados por diversos motivos. Seja por conta da franquia que ele joga, ou então por causa da concorrência na época que ele jogou. O que acaba deixando o brilho desses jogadores um pouco ofuscados, né? As famosas estrelas esquecidas da NBA. E é disso que eu vim falar aqui hoje, rapaziada. Os 5 jogadores com pouca mídia, mas muita bola na NBA. Então já deixa o seu like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e deixa aí nos comentários pra você qual que é o jogador que tem pouca mídia, porém tem muita bola na NBA. E rapaziada, se esse vídeo aqui der bom, já aproveita pra fazer um outro vídeo aí que talvez seja um pouco polêmico, né? Que é o contrário desse aqui. Jogadores que tem muita mídia e pouca bola na NBA. Acho que vai ser da hora, mano. Então já fortalece com esse vídeo aqui, deixa o like, compartilha aí nos grupos de basquete. E outra coisa que eu vou pedir pra vocês fortalecerem aqui também, rapaziada, o último vídeo aqui do canal, eu sei que faz uma cotinha, mas ele tá lá, tá ligado? São os bastidores lá do NBA na estrada, mano. Coisas que você não tá vendo lá no canal da NBA Brasil. Se você ainda não acompanhou nenhum dos dois, nem o bastidor que eu fiz e nem os conteúdos lá no canal da NBA Brasil, pô, você tá moscando, velho. Episódios lá toda terça e sexta às 19 horas. Mas aí, mano, cola aqui, ó, e assiste esse bastidor aqui que eu fiz que tá muito pesado, mano. E agora, sem enrolação, bora falar aí do nosso primeiro jogador, rapaziada, que no caso é Elgin Baylor. O Elgin Baylor é um dos jogadores que ajudou a revolucionar o esporte, tanto que vários jogadores da época que ele jogou dizem aí que ele é o Michael Jordan antes mesmo de surgir o Michael Jordan. Ele é um dos pioneiros do termo above the rim, que é utilizado aí para jogadores que têm uma grande impulsão vertical. Mesmo com 1,96 m de altura, ele fazia lances acrobáticos usando aí a sua impulsão e também sua plasticidade, que acabou inspirando uma geração que viria a seguir, né? Como por exemplo Julius Erving e Michael Jordan. Por 3 anos consecutivos ele teve médias de mais de 34 pontos por jogo e ainda fez uma temporada com médias de 38,3 pontos por jogo, que foi na temporada de 1961 e 1962. Ele também é conhecido como um dos jogadores que disputaram diversas finais da NBA, no caso dele foram 7. E por falar em finais da NBA, o Elgin Baylor é conhecido por fazer a maior pontuação em um jogo de finais da NBA, fazendo aí 61 pontos contra o Boston Celtics em 1962. E antes mesmo de Wilt Chamberlain fazer um incrível jogo de 100 pontos, o Elgin Baylor já tinha feito história na NBA, sendo o primeiro jogador a fazer mais de 70 pontos em uma partida na NBA, fazendo 71 pontos no dia 15 de novembro de 1970 contra o New York Knicks. E por que será que o Elgin Baylor não teve tanta atenção assim como merecia, ou pelo menos não tem? E foi considerado por muitos um dos jogadores mais subestimados da história da NBA. Por muitos motivos, rapaziada, mas o principal motivo era a concorrência da época. O Elgin Baylor jogou numa época que todos os holofortes estavam virados pro Boston Celtics e também para a rivalidade entre Wilt Chamberlain e Bill Russell. E por mais que ele tenha feito médias incríveis de pontos por jogo na temporada, ele nunca conquistou aí o prêmio de cestinha do ano, e muito menos o prêmio de MVP. Tudo isso talvez porque outro alienígena jogava na liga, né, que no caso era o Wilt Chamberlain. E apesar das 7 finais que ele disputou, ele nunca ganhou nenhuma. E na sua última temporada da NBA, ele jogou apenas os 9 primeiros jogos e depois disso teve que se aposentar. E naquela temporada, o Lakers foi campeão. Juntando todos esses fatores, dá pra entender porque o Elgin Baylor não recebeu todos os prestígios pelo jogador que ele foi. Embora ele tenha a camiseta aposentada no Los Angeles Lakers e tenha uma estátua em frente à Crypto Arena. Subindo mais um pouco aí nos anos da NBA, rapaziada, vamos pros anos 70 e vamos falar aqui de Pete Maravich, ou Pistol Pete. Esse cara aqui, rapaziada, foi um dos primeiros, ou se não o primeiro showman da NBA. Um dos primeiros jogadores que foi o responsável por deixar o jogo da NBA mais divertido. Talvez você tenha pensado aí que o primeiro jogador a fazer isso foi o Magic Johnson, mas por incrível que pareça, o Magic Johnson imitou vários lances do Pete Maravich. E ó, ele mesmo falou sobre isso, viu? Boy, could he play basketball and could he entertain you. You know, the no-look passes, the dribble the ball and then pat it with one hand. That's where I saw that from Pistol Pete. That's where I got it from. E os saudosistas do basquete da época não podiam dizer que o Pete Maravich era um jogador que não produzia tanto assim, que só fazia graça e tal. Até porque até hoje ele é o maior pontuador da história da NCAA. Nas 3 temporadas que ele atuou aí pela Universidade Estadual de Louisiana, ele teve médias aí de mais de 43 pontos por jogo, finalizando sua carreira aí com 3.667 pontos. E na NBA não foi muito diferente, porque na temporada de 1973-74 ele ficou em segundo lugar
lugar em pontuação com médias de 27,7 pontos por jogo. Na temporada seguinte, o New Orleans Jazz foi fundado e o Pete Maravich era o nome perfeito para o início dessa franquia, já que ele era uma celebridade no estado de Louisiana por conta da faculdade. Então o time fez todos os esforços, né, para poder contratar ele, já pensando aí em ter uma estrela local e também pensando no dinheiro que ele ia faturar, porque todo mundo queria ver o Pete Maravich jogar e fazer todos aqueles lances mágicos. Na temporada de 1975 e 76, o Pete Maravich ficou em terceiro lugar com média de 25,9 pontos por jogo. Quando finalmente na temporada seguinte ele foi o cestinha da temporada com média de 31,1 pontos por jogo. E também foi nessa temporada onde Pete Maravich marcou os incríveis 68 pontos contra o New York Knicks e aquela se tornava a terceira maior pontuação da história da NBA. Embora ele tivesse toda essa produtividade, nem Atlanta nem o New Orleans Jazz conseguiu entregar para ele um time competitivo. E na maioria das vezes na sua carreira ele foi eliminado na primeira fase dos playoffs ou simplesmente nem participava da pós-temporada. Quando o Jazz finalmente se mudou para Utah, eles tiveram a aquisição aí de Adrian Dantlin, né? Só que aí já era tarde demais pro Pete Maravich. Ele já vinha sofrendo com lesões no joelho em toda a sua carreira e começou a cair de produtividade. Em sua última temporada na NBA, finalmente a linha de 3 pontos foi introduzida. E mesmo com uma minutagem totalmente reduzida, ele teve uma porcentagem de acerto de 3 pontos de 63,6 nos 17 primeiros jogos que ele fez pelo Utah Jazz e 75% nos 26 jogos que ele fez pelo Boston Celtics, finalizando sua carreira aí com 66,7 pontos por jogo. E assim, rapaziada, o Pete Maravich sempre foi conhecido por ser um grande arremessador de longa distância, mesmo sem ter a linha de 3 pontos. O seu ex-técnico da faculdade fez uma análise de quase todos os arremessos que ele fazia aí de longa distância e concluiu que se tivessem a linha de 3 pontos naquela época, ele poderia ter médias aí de mais de 57 pontos por jogo na NCAA. O Pete Maravich com certeza é um dos jogadores que estavam muito à frente do seu tempo. E talvez o único jogador que talvez poderia ser melhor nos tempos atuais do que no seu próprio tempo. E ele é mais um dos jogadores que não foram campeões da NBA, né? E talvez isso aí tenha tirado um pouco da sua mídia. E assim como Elgin Baylor, o último time que o Pistol Pete jogou foi campeão assim que ele se aposentou. No caso, o Boston Celtics em 1981. Talvez nenhum jogador dessa lista vai ser tão subestimado quanto o jogador que eu vou citar agora. Aí fica a seu critério se os próximos dois vão ser, mas eu estou falando de Moses Malone. Sim, rapaziada, o Moses Malone teve o seu auge nos anos 80. E quando a gente fala de anos 80, né, talvez 2 ou 3 jogadores vêm na sua mente primeiro do que outros jogadores, né? E são eles Magic Johnson, Larry Bird e Michael Jordan. Porém, nos anos 80, o Moses Malone foi um jogador que fez muito barulho, embora hoje em dia ninguém dê tanta atenção assim. Ele foi campeão da NBA com o Philadelphia 76ers em 1983 e também foi o MVP das finais desse título. Além disso, ele tem 3 MVPs na manga, sendo 2 MVPs consecutivos e 2 consecutivos em 2 times diferentes, se tornando o único jogador da NBA a fazer isso. Ele também foi 12 vezes All-Star, 4 vezes All-NBA First Team e 6 vezes líder em rebotes. E ele também foi o primeiro jogador a sair direto do high school e ir pro basquete profissional, só que no caso dele, ele não foi pra NBA, e sim pra ABA, atuando aí pelo Utah Stars. Antigamente, rapaziada, os rebotes defensivos e ofensivos não eram contabilizados, né, divididos, eram apenas rebotes. E tudo isso mudou na temporada de 1973 e 1974. Sendo assim, o Moses Malone é considerado o maior reboteiro ofensivo da história da NBA, e assim, por uma distância gigantesca. Talvez o fator principal do Moses Malone não ser tão lembrado hoje, não ser tão falado assim, é porque ele jogou numa época onde foi marcada aí pela rivalidade entre Boston Celtics e Los Angeles Lakers, o surgimento do fenômeno Michael Jordan na liga e diversos outros fatores. Quando eu fiz um vídeo aqui no canal ranqueando aí os 10 melhores jogadores dos anos 80, utilizando aí só as conquistas individuais, o Moses Malone ficou em 4º lugar, ficando aí atrás apenas de Larry Bird, Magic Johnson e Michael Jordan. Porém, rapaziada, lendo alguns comentários em alguns blogs, eu vi que a galera tava falando que apesar de todas essas conquistas individuais do Moses Malone, ele não era um jogador tão assim, entendeu? Muito se diz que ele era um caçador de estatísticas aí, né? Por conta dos rebotes ofensivos. Ele tinha bons arremessos, mas não era um exímio defensor e também na parte de assistências ele era péssimo. Mas assim, rapaziada, eu achei esses comentários totalmente vagos, né? Porque, beleza, se for pro cara caçar estatística, ele ia caçar rebote defensivo, né? Onde tá tudo ok, tudo bloqueado. Agora, caçador de estatística em rebote ofensivo,
É meio estranho, né? Como que o cara ia conseguir 3 MVPs sendo um caçador de estatística? Como que o cara ia ganhar um MVP de final vencendo o Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar, tendo como companheiro de equipe o Dr. J? Não querendo dizer que ele é ruim, mas sim que ele é bom e que a disputa fica entre eles dois. E é aí que a gente vê que vários fãs do basquete não reconhecem a grandeza de jogadores como Moses Malone na NBA. Ele foi um jogador que jogou 2 temporadas na ABA e 20 temporadas na NBA, atuando aí por 9 times diferentes, mantendo médias de duplo-duplo por quase 17 temporadas. É uma longevidade tremenda, rapaziada. E ainda no último arremesso da carreira do cara, ele me faz sair, ó, se liga. 2.4 seconds remaining. Moses with a long distance attempt. It goes with one hand for Moses. A gente teve de exemplo aí um jogador que não passou pela faculdade e foi direto pro draft da NBA, né? Só que agora a gente vai falar de um jogador que simplesmente não foi draftado e ainda é considerado um dos maiores defensores da história da NBA. E o seu nome? Ben Wallace. A história do Ben Wallace na NBA começa com ele sendo cortado pelo Boston Celtics em 1996 e indo jogar na Itália. Depois disso, ele passou 4 temporadas no Washington Bullets, 1 temporada no Orlando Magic e nos anos 2000 ele chegou no Detroit Pistons, onde ele começaria a decolar na sua carreira. Ele nunca foi conhecido por ser um exímio pontuador, mas sim pelo seu forte impacto defensivo, que era um dos pilares do Detroit Pistons. Você facilmente pode considerar o Ben Wallace um dos 10 jogadores mais importantes dos anos 2000. Porém, muita gente vai deixar ele de fora dessa lista por um pequeno detalhe: sua média de pontos por jogo. O Ben Wallace nunca conseguiu ter uma média na temporada com mais de 2 dígitos de pontuação, tendo aí a sua maior média na carreira na temporada de 2004 e 2005, que foi uma depois dele ser campeão da NBA. E por falar em ser campeão, ele foi um dos principais responsáveis por parar e quase varrer o Los Angeles Lakers nas finais de 2004, onde ele limitou o Shaq no último jogo da série a 20 pontos e 8 rebotes. Nem mesmo o Hakeem Olajuwon, que é conhecido por ser um grande jogador defensivo, conseguiu fazer isso com o Shaquille O'Neal quando eles disputaram uma final. E esse é o ponto forte do Ben Wallace, e talvez ele tenha feito isso como ninguém, ainda mais sendo um cara que não foi draftado. O Ben Wallace acumula aí 4 prêmios de jogador defensivo do ano, conquistados aí em 2002, 2003, 2005 e 2006. Em 2004 ele perdeu por pouco aí pro Ron Artest. E se não fosse isso, hoje ele seria o jogador com mais prêmios de jogador defensivo do ano isoladamente, porque ele tá empatado com o Dikembe Mutombo com 4 prêmios cada. Além disso, o Ben Wallace acumula aí 4 participações no All-Star Game, 3 vezes All-NBA Second Team e 2 vezes Third Team, 5 All-Defense First Team, 2 vezes líder em rebotes e 1 vez líder em tocos. E até hoje, rapaziada, ele é considerado o melhor jogador não draftado da história da NBA. E por último, rapaziada, e não menos importante, eu decidi utilizar o meu Twitter para perguntar pra galera qual o jogador com pouca mídia, mas muita bola da atualidade. E com todos os nomes citados, eu comecei a fazer uma pesquisa ali, né, o que esses caras fizeram. E tipo assim, nenhum deles teve tanta relevância assim em conquistas individuais e também em algumas coletivas. E também, rapaziada, como a gente tá na época das mídias sociais, das redes sociais, basicamente a gente não tem um jogador sem mídia, vamos dizer assim. O que a gente pode dizer que teve bastante lá nos comentários é que a galera tava considerando era se o jogador tinha ou não tinha um signature shoes, por exemplo. Mas jogadores citados lá, por exemplo, foi Michael Conley, foi o De'Aaron Fox, foi o Jamal Murray, Bam Adebayo. E esse vídeo aqui, rapaziada, eu fiz pensando em colocar aí o De'Aaron Fox como o 5º jogador, né? Porque ele é um dos grandes jogadores jovens aí da atualidade. Tá mandando muito bem, um dos principais responsáveis por colocar aí, né, o Sacramento Kings de volta aos holofortes. E também o primeiro jogador a vencer aí o Clutch Player of the Year, né? O primeiro e único, né? Só teve uma vez. Claro, não, pra você ser o primeiro, você tem que ser o único, né? O que eu tô falando, cara? Não necessariamente, mas vocês entenderam, Talvez o De'Aaron Fox não tenha tido tanta mídia assim, né, por conta do time que ele joga, né, mas com certeza ele não chega aos pés dos outros caras citados aqui. O Jimmy Butler mesmo é muito citado nesse quesito, né, só que assim, já faz muitos anos que a galera só bate nessa tecla aí. Tipo assim, o tanto que já falaram que o Jimmy Butler é um jogador bom, mas sem mídia, acabou dando mídia pra ele, tá ligado? E por tudo que ele fez desde a bolha, nos playoffs, né, disputando as finais e tal, não tem como esse cara não ter mídia. Ainda mais sendo o americano mais brasileiro da NBA, né? Aí não dá. Eu pensei em até colocar o Kawhi Leonard nesse quesito, só que aí a questão de não ter mídia é uma própria escolha do Kawhi, né? Que ele é bem reservadão. Mas é difícil você falar isso pra um cara que tem sua própria linha de tênis, né? Como eu falei anteriormente. Então por isso, rapaziada, eu abro a discussão aqui. Quem seria o jogador com pouca mídia, porém muita bola nos últimos anos aí da NBA? Deixem aí nos comentários, também deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Tamo junto.